pela deformação, a quantidade de recalques e o desenvolvimento de pressões neutras. Assim, procura-se conhecer a tensão principal maior, ou σ1, a tensão principal menor, ou σ3, e a pressão do fluido intersticial, ou pressão neutra. Os sucessivos estados de tensões que ocorrem em um ensaio triaxial, desde o início das deformações até a sua ruptura, são representados pelas trajetórias de tensões, e que, conhecidas, podem estabelecer as coordenadas para as envoltórias de resistência de Mohr. Obteremos, então, a coesão efetiva e o ângulo de atrito efetivo do solo ensaiado. Os corpos de prova são moldados essencialmente através do processo de cravação, quando as amostras são argilas moles ou areias puras, coletadas em tubos Shelby, moldadas através do processo de talhagem, quando as amostras são indeformadas ou mesmo tubo Shelby, ou ainda pelos processos de pisoteamento, moldagem estática e moldagem dinâmica, quando as amostras são deformadas e necessitam de uma preparação inicial. Estamos acompanhando a moldagem por pisoteamento, que é realizada com a utilização do equipamento Harvar Miniature. Aplica-se o esforço de 25 golpes de um soquete em 11 camadas previamente separadas e pesadas, de tal forma a se obter as condições de compactação e umidade desejadas. O esforço aplicado é proporcional à calibração da mola do soquete empregado. Após a compactação da última camada, o corpo de prova é rasado, o molde tripartido retirado e a amostra pesada em balança analítica. A moldagem por compactação estática, na fase de preparação das amostras, é totalmente análogo à preparação dos materiais para moldagem por pisoteamento, exceto no número de camadas, que neste processo é igual a 5. O material correspondente a uma camada é pesado e colocado em um cilindro tripartido através de um funil. A seguir, coloca-se um cilindro rígido com marcações laterais correspondentes às alturas das camadas dentro do cilindro de moldagem, acionando-se então a prensa manual até que seja atingido o nível da referida camada. Após esta operação, o molde é retirado da prensa manual. A camada pronta é levemente escarificada para melhor aderência, e o processo se repete por mais 4 vezes. Extremo cuidado é requerido nas várias etapas das moldagens, a falta do qual pode levar os corpos de prova com características distintas das desejadas, implicando na repetição da moldagem ou na obtenção de resultados de ensaios não coerentes. Como o molde é tripartido, após a compactação da última camada, retira-se os anéis externos e as paredes do cilindro deslizam, expondo o corpo de prova. A amostra é, finalmente, pesada para verificação das condições de compactação obtidas. O corpo de prova, após moldado, é preservado da ação das condições ambientais, com sua colocação em recipiente adequado. Executados de acordo com uma programação, os ensaios, cada um com suas particularidades, procuram simular condições para análise do comportamento dos em situações específicas. Aqui vemos o ensaio para obtenção do empuxo em repouso, ou K0. O ensaio consolidado, saturado e não drenado na ruptura, ou CEUSAT. Medidor de variação de volume através do fluxo e refluxo da água da câmara, o que desloca o óleo colorido. Esses deslocamentos, medidos na bureta graduada no interior do tubo transparente, fornecem as variações de volume desejadas. Ensaios consolidados, saturado e drenado, ou CDSAT, executado em prensa de deformação controlada, com 5 toneladas de capacidade. A possível manifestação de pressões neutras em função de velocidades de deformação excessivas da prensa é controlada por transdutores de corda vibrante,
Sistema mantenedor de pressão confinante por coluna de mercúrio, com autocompensação através de molas. Estas, por meio de sua contração ou distensão, compensam a mudança na altura da coluna, provocada pela variação de volume da câmara ou do corpo de prova triaxial. Ensaio não consolidado e não drenado. Ensaio de permeabilidade executado sob condições triaxiais, visando a obtenção deste parâmetro após uma saturação efetiva. Prensa de deformação controlada com capacidade de 25 toneladas. Os ensaios triaxiais podem ser executados em corpos de prova de vários tamanhos, de forma que a ruptura seja condicionada realmente pelas regiões mais fracas da amostra. Este ensaio é o K0, com corpos de prova de 4 polegadas de diâmetro. Os dados de pressão obtidos pela célula de corda vibrante são decodificados pelo osciloscópio digital. Os ensaios triaxiais também podem ser executados em prensa de tensão controlada. Ensaio de tração em solo. Ensaio de desenvolvimento de pressão neutra PN. Ensaio para medida do efeito do rebaixamento rápido do nível d'água de uma barragem. Adensamento triaxial. Dissipação de pressões neutras. Ensaio consolidado drenado ou CD, executado em prensa de deformação controlada. Esta prensa possui mantenedor de pressão através de pistão, com peso sobre óleo. Aspecto dos mantenedores de pressão por coluna de mercúrio, necessários para a operação de uma sala triaxial moderna. Adensamento. O ensaio de adensamento tem como objetivos principais avaliar a quantidade e duração de recalques em um solo submetido a um carregamento vertical. O oedômetro consiste, basicamente, de pedras porosas, placas rígidas, anel de adensamento, cabeçote de carregamento e suporte para relógio comparador. O ensaio é normalmente executado submetendo-se um corpo de prova confinado lateralmente a sucessivos incrementos de carga vertical, permitindo-se a drenagem no topo e na base do mesmo. Existem vários tipos de prensas para carregamento, sendo mais utilizadas as do tipo alavanca, com peso como as que vemos aqui. Além dos objetivos principais de um ensaio de adensamento, por vezes é analisada a influência da inundação, em termos de colapsos ou expansão, e a variação do coeficiente de permeabilidade em intervalos de pressão de interesse. Permeabilidade in situ, bombeamento. Durante a fase de projeto de um maciço de terra, é de fundamental importância que os caminhos de percolação existentes no local das fundações sejam detectados e estudados. Uma vez determinados através de sondagens exploratórias mecânicas, os locais de interesse, são perfurados os poços onde deverão ser executados ensaios de permeabilidade. Um dos ensaios utilizados é o de bombeamento, no qual retira-se a água da fundação através de bombas, anotando-se o tempo, a variação do nível e os volumes de líquidos retirados. Para o funcionamento do equipamento, há necessidade de se prover o local com energia elétrica. Aqui, um gerador movido a diesel com 13 kW de potência. Anotando-se o tempo gasto para ser preenchido um volume padronizado com água efluente do poço, a uma certa temperatura, temos condições de calcular o coeficiente de permeabilidade do local. A perfuração de um poço, além de propiciar a execução dos ensaios, deixa à amostra a constituição geológica do terreno, em profundidade.